Vasco da Gama decolou no Campeonato Brasileiro depois de um início muito ruim. É claro, decolou diante da parte de baixo da tabela, decolou principalmente depois da demissão do técnico Álvaro Pacheco, da chegada do Rafael Paiva, da mudança de mentalidade do elenco, da mudança de entrega do grupo, da mudança desse compromisso que o Verratti, o capitão, sempre fala. A gente pode perder, a gente pode empatar ou a gente pode ganhar. Mas a forma como a gente joga é inegociável. E a forma do Vasco da Gama, mais uma vez, hoje, de jogar, foi inegociável. E é por isso que o Gigante da Colina conseguiu uma vitória tão expressiva jogando no Beira-Rio, diante de mais de 6 desfalques de jogadores que poderiam ser titulares. Foram mais de 6 desfalques. Qualquer time do mundo teria muita dificuldade de jogar com 6 desfalques. Na volta do Beira-Rio contra o Internacional, que é um grande adversário, que vai ser um adversário que briga na parte de cima da tabela, e o Gigante da Colina conseguiu virar essa chave, conseguiu ir ao Beira-Rio e vencer. Então, eu acho que hoje a gente tem cada vez mais que exaltar o trabalho que o Rafael Paiva vem fazendo, exaltar a perseverança que esse grupo, mesmo diante de tantas dificuldades, conseguiu ter nessa partida e respondeu muito bem ao torcedor do Vasco. Eu falava aqui na live já há um tempo. O que o Vasco precisa para progredir no campeonato é pontuar fora de casa. Dos 14 pontos que o Vasco tinha feito até então no Campeonato Brasileiro, o que tinha acontecido? 14 conquistados em São Januário. O Vasco era uma equipe que, mesmo que vencesse em casa, estava sempre perdendo fora de casa. Estava sempre tropeçando. Estava sempre chegando para a partida dentro de casa com a pressão de ter que vencer, porque estava sempre com a corda no pescoço. Quando você consegue pontuar fora de casa, você consegue ter regularidade, dar tranquilidade para o trabalho, dar tranquilidade para o time, passar confiança para a torcida e aí sim virar essa chave do Brasileirão. São 17 agora. Como eu disse, são 5 pontos do Z4. E os adversários diretos do Vasco perderam na rodada. Então, isso é muito importante, é muito bom esse caminho, principalmente antes da janela, o Rafael Paiva conseguir dar uma tranquilidade maior para esses atletas e também para a diretoria, para trabalhar com calma, para que a chegada de qualidade só aumente o nível de desempenho que o Vasco vem jogando, que mesmo com um elenco muito limitado, conseguiu um belíssimo resultado lá no Beira-Rio. Para você que está chegando agora, deixe seu like, ative o Moura. Mas do que o Hugo Moura. Mas a questão da intensidade, a questão da marcação, a questão do primeiro volante, o Hugo Moura dá um banho no Sforza. Dá um banho. O Hugo Moura é um cara muito mais intenso do que o próprio Sforza. Então, a falta que o Hugo Moura vinha fazendo para esse time do Vasco era enorme. Até porque ele dava tranquilidade também para o Matheus Cocão. Aliás, fez uma partida impecável, impecável, jogou demais. O Cocão jogou por ele e pelo Sforza. O Hugo Moura também acabou tendo muita dificuldade o Vasco de suprir essa ausência. Na lateral esquerda, se a gente for parar para pensar, eu acho que o Leandrinho fez um bom jogo. Ele fez um bom jogo no sentido técnico, de não sentir a pressão, porque jogar contra o Inter no Beira-Rio é muito difícil, mas também na questão da segurança. É claro que ele erra uma vez aqui e outra ali, mas a verdade é que hoje o Leandrinho também não teve muita ajuda por aquele lado, porque quem foi escalado naquele lado, e foi um grande erro do Paiva, foi o Rossi. Isso também explica por que o Vasco teve dificuldade, não só pelo lado esquerdo, na questão do Leandrinho, mas também por que o Vasco se tornou um time desequilibrado no primeiro tempo. A única válvula de escape era o Adson, porque hoje o David, que é um jogador que faz parede, que protege bola, que mantém a posse, que consegue girar, que tem ímpeto e que tem melhorado também fisicamente para ajudar o Piton nessa recomposição, o David também estava fora. Então o Vasco ficou um time desequilibrado, porque a única válvula de escape que tinha era pelo lado direito, junto com o Adson, e o Verratti ficou completamente isolado, sozinho, toda vez que ele tinha uma bola lançada, que ele aparecia como referência, não tinha ninguém para poder aproximar do Verratti. O JP, que é um garoto que tem crescido muito, que tem jogado bola demais, que tem sido extremamente importante para esse ponto de virada do Vasco hoje, não conseguiu fazer um bom jogo também com a bola, não conseguiu dar essa progressão, essa inteligência, por mais que na marcação ele tenha feito um bom jogo sem bola. E aí, que achar um novo comprador junto com o Pedrinho é um fato positivo. Porque o Vasco, repito, precisa de um novo investidor, precisa de um novo comprador que se comprometa a continuar investindo no Vasco, que era o que a 777 tinha se comprometido e claramente, até pelas palavras do presidente, não iria conseguir fazer.
Então, acho que esse é um ponto importante, pro que o Pedrinho falou. Um outro ponto importante que ele fala sobre o Coutinho, e eu acho que é muito legal a gente esclarecer isso aqui, eu não falei só falei disso no Twitter. Muita gente achando que ele tinha falado aquilo que ele falou sobre: "Cadê o jornalista?" e tal. Pra mim, quem achou isso tá enganado, tá completamente enganado. Inclusive, o próprio presidente, eu acho que não tem problema nenhum de eu falar isso aqui, falou que não era pra mim. Então, pra quem estava em dúvida. E vai ser gol hoje do Eric Marcos. Eu espero. Quero gritar casaca também. Mas ele foi muito mal no jogo, né? 15 minutos de bola rolando. Vambora, vamos pra cima. Vamos torcer pra Shed nos calar hoje. Sem problemas. Olha o Adson. Vai, Adson. Balançou. Entrou na área, biquinho, bateu. Casaca! Casaca, casaca, casaca! É gol do Vasco! Gol! É do Vasco! Adson balançou, meteu um biquinho, a lá Ronaldo Fenômeno, porque o Robert Kenan caiu sozinho. Opa, caiu, levanta! Ele entrou na área e deu aquele biquinho. Ah, garoto! Gol deles! O Vasco tá na frente! 1 pro Vasco! 0 pro Internacional! Acaba o jogo, professor! Tudo normal. Tudo normal. Vem. Podemos mandar. Ad Show levantou na área. Verrete! Fabrício, desgraçado, Léo! Lincoln! Casaca! É gol do Cria! Casaca! 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 É gol do Crio Lincoln! Alô, Recraus! É gol do Vasco! Gol! O do menino Lincoln! O Fabrício salvou na primeira, na segunda ele foi Crau! Lincoln! O Vascão aumenta! Vasco, eu te amo! Gol deles! Mr. Paiva, tamo junto. Na nossa planilha, e depois do jogo, a gente bota toda a planilha na tela, mas o Janderson, por enquanto, vira o maior pix da nossa live. Janderson Tranin. Mandou 100zão. Pronto, é o maior pix por enquanto. Desce o Internacional nas costas do Eric Marcos. Chegou Léo Jardim, gol deles. Bustos. Ei, falha de marcação do Eric Marcos, hein? Que falha de marcação do Eric Marcos. Não acompanhou o Internacional, diminui. Deu mole, hein? Deu mole o Eric Marcos, hein? E o Léo também. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a repercussão aí, a análise do Lucas Pedrosa e também a narração do Fábio Azevedo sobre Vasco 2, Internacional 1 no Beira-Rio. Foi a reabertura do gigante da Beira-Rio. O Internacional estava com poucos desfalques, o Vasco todo desfalcado, 5, 6 jogadores aproximadamente. Teve também o Rojas, que teve que sair, e teve o gol do Lincoln, o jogador da base do Vasco, que foi utilizado pelo Paiva. E, rapaz, que brilho que tem o Paiva, hein, cara? Eu acho que o presidente do Vasco vai efetivar o Paiva como técnico, hein, cara? Rapaz, o Paiva realmente tirando onda aí, conseguiu vários pontos para o Vasco da Gama. E nesse momento, passar para vocês a classificação. Com essa vitória do Vasco, o Vasco está na 13ª colocação, com 15 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, saldo de gol de -9, o Vasco está recuperando também a situação de saldo de gol, e o Vasco está distante do primeiro time que está na zona de rebaixamento, que hoje é o Corinthians,
com 12 pontos, ou seja, 5 pontos o Vasco. Mesmo que aconteça um revés frente à equipe do Corinthians em São Januário, o Vasco não ficará na zona de rebaixamento e consegue respirar muito bem no Campeonato Brasileiro. Lembrando, cara, agora que eu fui lembrar, é Vasco e Corinthians no próximo jogo. Se o Vasco vence o Corinthians, essa distância consegue aumentar ainda mais, de 5 pontos para 8. Então, portanto, é muito importante a vitória do Vasco na próxima partida em São Januário, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Lembrando, nossa meta é alcançar 40 mil. Conto muito com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis. Fui!